Olá. Boa tarde, doutoras, tá? Gente, temos aqui hoje a doutora Tena Ock, da diretoria eleitoral da ASP, a Renata Lisboa, conselheira da BPI, tá? Sejam bem-vindas para mais uma live da Liga Nacional, em homenagem ao Dia Internacional e à Semana da Mulher, né? E da qual eu estou tendo a honra de poder conduzir esse bate-papo com vocês, a pedido da nossa fundadora da Liga, a doutora Soraya, que está nos assistindo, tá? E temos a honra porque são duas grandes profissionais, militantes na área de propriedade intelectual, exemplo de outras que já vieram na sequência de lives da Semana do Dia da Mulher, né? Também quero desde já agradecer a audiência dos nossos colegas aí, e colegas, né, mulheres e homens que estão acompanhando os eventos promovidos pela Liga. Eu não pretendo fazer uma apresentação de vocês, muito pelo contrário, eu gostaria que vocês se apresentassem um breve histórico da trajetória profissional de vocês, tá, em escritórios, em empresa, e também, no final dessa pequena introdução que vocês vão fazer, pequena não, como vocês preferirem, tá? Gostaria que também, depois que vocês fizessem um apanhado dessa trajetória profissional, que vocês também respondam uma primeira pergunta aí, que seria como vocês enfrentaram ou enfrentam alguma dificuldade nessa ascensão profissional, simplesmente pelo fato de serem mulheres, tá? Eu não sei quem é que pretende aí começar, a Tânia ou a Renata. O que vocês preferem? Quem começa? Tudo faz. Eu posso Pode começar começar, contando um claro. pouquinho a minha história aí na área, né? Como eu cheguei aqui, né, na propriedade intelectual. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Soraya, que está aí nos assistindo, para mais uma vez participar de uma live na Liga, um canal muito importante para a difusão aí dos eventos, né, dos assuntos da área. E também agradecer aí a Neide, né, por fazer essa intermediação, e a Renata também para dividir esse tempinho, esse bate-papo aqui, né, comigo. Como eu comecei na propriedade intelectual, foi na realidade por acaso, assim, né? Eu era estagiária, estava trabalhando numa empresa na época, e o meu antigo chefe, ele me convidou para voltar a trabalhar com ele como estagiária, e ele trabalhava num escritório de propriedade intelectual, né, um escritório especializado. E eu fui, mas assim, por nosso relacionamento pessoal, não tanto pela matéria por si só, mas pelo desafio, o escritório, né, me pareceu interessante. E entrei e nunca mais saí. Comecei sendo estagiária na área de contencioso, né, sempre atuei na área do contencioso, nesse escritório. Fiquei lá, me formei, e depois de uns 2 anos, mais ou menos, que eu me formei em 2001, acho que em 2003. Eu sou péssima de data, gente, mas eu estou tentando puxar na memória aqui. Mas eu saí... Não vamos falar de datas, Tânia. É verdade. É verdade. Mas eu saí, e esse que era meu tio chefe, né? Depois ele virou, né, meu colega, porque eu me formei, continuei trabalhando com ele, e a gente saiu em momentos diferentes. A gente não saiu com a intenção de abrir o escritório, ele estava terminando o mestrado dele, e eu me desliguei um pouco tempo depois, mas a gente resolveu, acabou conversando e resolveu abrir o nosso próprio escritório, empreender. Na verdade, a gente fala assim, a gente nem sabia o que estava fazendo, né? Porque se tivesse pensado, talvez não tinha entrado nessa aventura, porque abrir um escritório não é uma atividade fácil, né? E todo mundo era jovem, ainda não vou falar a idade. Quando você sai da faculdade, ainda você topa os desafios, você pensa muito, às vezes acho que você não segue adiante. Mas a gente, naquela época, começou a trabalhar com outros assuntos também, então o escritório não ficou especializado em propriedade intelectual, então tinha outras áreas de atuação, então eu acabei me dividindo um pouco, mas eu continuava fazendo os trabalhos na área de PI, e não só na parte de contencioso, mas também a parte administrativa e consultiva. Então, a gente seguiu adiante,
isso, e desde então, assim, eu trabalho, né, no meu próprio escritório. A gente teve algumas, né, alterações, e recentemente a gente teve uma nova formação, onde tem um outro grupo, mas sempre atuei, né, em propriedade intelectual. Agora, nessa nova formação, o escritório é focado em propriedade intelectual, então eu me dedico a essa área pela qual eu me apaixonei, né? Porque na realidade, no fim das contas, até quando eu tive contato com as outras áreas, eu falei, não, o que eu quero é fazer RPI, né? Eu acho que é uma área interessante. Óbvio que tem assuntos áridos, assuntos de patente são mais áridos, mas quando a gente trabalha com direitos autorais, por exemplo, você, né, tem contato com os artistas, é um outro mundo, né? É uma outra dinâmica, as coisas são mais leves, então eu acho uma área do direito bastante interessante por conta disso. Você tem possibilidade de transitar aí por diversos mundos, vamos dizer assim, né? Mundos diferentes. E também, nesse meio tempo, a trajetória nas associações, né? Não sei se você quer comentar isso depois ou se a gente já fala da atividade nas associações. O que você acha, Neide? Com relação ainda a Tânia, a tua ascensão profissional, né? Eu sei que você acabou de confirmar que milita na área há muito tempo, e você também você também se dedica muito a contencioso, né? Que eu também considero aí uma área bem pesada, vamos dizer assim, né? Sabe? Também trabalhei muito contencioso, não é uma área fácil de você lidar, né? Mas a pergunta que eu fiz, você acha que você teve alguma dificuldade nessa trajetória toda aí, somente pela condição de ser mulher? Ou não? Ou você acha que houve uma igualdade aí de condições em todos os sentidos? Então, Até na hora de bater no balcão, quando a gente ia pro cartório lá ver o processo. Esses tempos áureos, né? Hoje o pessoal nem faz mais isso, né? Uhum. Mas eu, assim, particularmente, não senti pessoalmente, né? Minha condição pessoal, Tânia, né? Uma dificuldade de ascensão profissional pelo fato de ser mulher. Eu acho que as oportunidades surgiram em razão, assim, de desenvolvimento natural da carreira, né? E ao longo do tempo de especializações, mas não me veio nenhuma dificuldade pelo fato de ser mulher. Mas eu até fiquei refletindo sobre isso e eu vejo que mesmo assim, por mais que nós tenhamos oportunidades, eu acho que realmente ainda, né, mesmo que não seja com relação à carreira, profissionalmente falando, tem alguns aspectos pessoais particulares das mulheres que acabam pesando. Eu lembro que ficar grávida no escritório era um tabu, né? Porque era o escritório perdia, né, a mão de obra feminina por um período. E depois, no período que você, né, tem o filho, você tem que se dedicar a outros assuntos. Eu acho que isso a Renata, né, pode acrescentar melhor do que eu, porque como eu não tive filho, não tenho filhos, não senti isso. Mas eu acho que se eu tivesse essa condição, talvez tivesse, sim. A gente tem que trabalhar o triplo, né? Não é nem mais o dobro, é o triplo, né? Para conseguir lidar com tudo. Porque você é exigida como um homem, né? A gente não tem essa diferenciação. Ninguém fala que porque você é mulher, você tem a licença para produzir menos ou mais, né, do que um homem. Então, a equiparação, acho que também implica isso, né? Acho que um esforço adicional por conta da questão pessoal. Então, eu, particularmente, não tive isso, né? As portas se abriram naturalmente, né? Conforme o desenrolar da carreira. Mas se eu tivesse essa condição, talvez seria... Não o fato de que eu perderia essas oportunidades, mas talvez para mim seria um pouco mais pesado carregá-las, vamos dizer assim. Né? Eu acho que a Renata tem mais experiência do que eu para falar sobre esse aspecto, né? E nesse ponto a Renata também por ser mãe, né, ela tem a questão da dupla jornada, né, que geralmente os homens não têm, é muito difícil. Mas, Renata, você pode falar um pouquinho também da sua trajetória e depois já falar sobre essa questão, né, porque você também tem uma dupla jornada por ser mãe, né, que não é uma coisa simples, né? Não, eu digo que é o meu projeto mais longo e desafiador, porque quando eu planejo, ele muda. Mas, voltando um pouquinho, então, na verdade, eu fiz direito para trabalhar com propriedade intelectual. Então, não me julguem, mas eu fiz direito porque eu queria resolver os problemas contratuais de licenciamento de imagem e marcas da Xuxa. Nunca o fiz, nunca trabalhei com o portfólio da Xuxa, mas eu há muitos anos desejava. Então, foi assim que eu entrei para fazer direito. Então, eu nunca fiz nada diferente disso. Tudo na minha história profissional foi ligada à propriedade intelectual.
de todas as maneiras. Eu só fiz estágio em escritórios de PI, eu só trabalhei com PI o tempo todo. E um ponto que eu considero que foi muito importante e direcionador da minha atuação, e aí eu vou falar no meu histórico por onde eu passei, é que desde muito cedo eu olhava para a propriedade intelectual e pensava assim, nossa, é um direito lindo, mas ele chega a poucos. Então, assim, desde o início eu tive a preocupação, eu me envolvi muito com a atuação. Quando o Sebrae não era tão expressivo quanto é hoje, lá no milênio passado, ele engatinhava, ele não conversava muito com empreendedorismo, não conversava muito com PI. Tinha, sim, um ambiente em que o brasileiro era muito criativo, mas eu não via isso refletindo nos rankings internacionais. Eu sempre estive muito assim incômodo. E eu tive a sorte de passar por 2 escritórios ao longo desse tempo de atuação profissional e 2 escritórios especializados em PI e que viam, de alguma maneira, que o enfoque precisava ser da utilidade. No momento em que eu via esse enfoque da utilidade se distanciando um pouco da minha atuação, eu sempre resolvia dar outra cara, e foi assim que nasceu o escritório, né, o meu escritório, com o desejo de que fosse algo não pronto, nada preparado, nada finalizado, para que a gente pudesse evoluir conforme a nossa sociedade evoluísse. Eu acho que esse era sempre foi o meu grande incômodo, de criar processos e procedimentos que ficassem muito distantes das pessoas que efetivamente precisavam daquele direito para desenvolver as suas atividades, para ter sucesso, para obter os resultados financeiros e usar de forma inteligente todo esse potencial que o brasileiro tem, que a gente vê aí. Todo mundo fala, mas poucos conseguem alcançar o sucesso ou a remuneração adequada por esse sucesso. A primeira maneira, o primeiro veículo que eu percebi que eu teria de comunicação, de possibilidade de expansão, de levar e de defender uma posição um pouco mais próxima do mercado brasileiro, porque no primeiro escritório que eu passei 10 anos foi o Custódio de Almeida, e a gente tinha um foco muito no exterior, e isso se afastava do que eu gostaria. Depois na Araripe a mesma coisa. E aí a minha forma de compensar sempre foi na atuação na associação, porque eu achava que quanto mais gente soubesse da matéria, mais gente falaria sobre a matéria, e isso ajudaria a difundir os direitos e tudo que eu gostaria de contribuir para o Brasil, né? Eu sempre falo que quando eu comecei lá no século passado, eu falava propriedade intelectual, as pessoas olhavam para mim assim, tipo, o que é isso? Para passar no cabelo, no chão? Para fazer o quê com isso? O que é isso, né? E aí hoje, quando eu falo que me incomodo com as pessoas falando que vão registrar patente, vão quebrar patente, fico pensando como quebraria e tudo mais, eu mesmo dou uma aliviada, porque já se fala muito de patente, já se fala muito de marcas, de direito de autor, já se tem mais consciência do que se tinha no passado. E eu atribuo essa consciência muito, lógico, à academia, mas principalmente às associações. As associações, ao longo do tempo, fazem um dever de casa árduo, que é de comunicar para quem nem sempre quer nos ouvir. Né? Assim, porque a gente fala para os pares, mas quer chegar ao destinatário final. E então as associações eu sempre as tive de uma forma muito, muito especial, e quem atua nela sempre foi de grande relevância para mim. Quando o assunto se eu sofri algum tipo primeiro, de assédio, eu já vou antecipar que não, nunca sofri. Já percebi que o fato de ser mulher me tirou alguma oportunidade? Também não vou dizer isso, porque não seria o adequado. Mas o que eu sempre reflito quando esse assunto acontece é que, assim, quantas referências femininas eu tive? Eu sempre falo, até participou da nossa primeira live aqui, né? Da primeira live da Liga. Gente, eu nem agradeci. Faço os meus agradecimentos pela Tânia, que ela começou e eu me envolvi no papo. Agora que eu olhei para Não, tranquilo. Estamos todos em casa.
que a minha primeira grande inspiração era a Lilian Silveira, porque assim, ela era a mulher que saiu e nada mais, nada menos ela conseguiu o reconhecimento da profissão. Então, assim, isso em 98 foi um super feito, sabe? Assim, algo que a gente precisa levar, suspender e abanar a bandeira. Então, o que eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de fazer é com que os entrantes, as pessoas novas, os novos profissionais, os estudantes, enfim, os adolescentes que estejam aí buscando o que vão fazer, eles olham e não veem tão distante a possibilidade de ter uma mulher à frente de uma associação, de ter uma mulher liderando e atuando em causas tão relevantes quanto a gente vê na nossa associação. Esse eu acho que seria a minha ponderação, né? A gente estava até conversando, né? E quando a gente olha para o INPI, e ver uma presidente mulher num mercado que todo mundo vê e diz, né? Não só vê, mas diz, mas a gente percebe que é um mercado muito feminino, que tem muita mulher atuando, e a gente não tem a mesma representatividade. Então, eu acho que é um pouco sobre isso que esse encontro fala, né? Assim, a possibilidade de juntas, olha, são duas mulheres, a Soraya e a Thaís, convidando mulheres para falar sobre como atuar enquanto mulheres. E aí eu passo para a questão da maternidade. A minha filha tem 8 anos, então eu tive filha relativamente tarde para os padrões aí que a gente tem, né, de sociais. E eu sempre tive em mente que eu teria muito cedo, minha mãe tinha um pânico que eu engravidasse na adolescência, porque eu falava, ou vou ter antes de entrar na faculdade, ou então eu vou ter bem mais velha, porque eu sempre tive certo que seria o momento em que eu precisaria desacelerar. Então, assim, a maternidade, ela cria novos desafios. Eu vejo que a mulher, quando é mãe, ela sim, concordo com a Tânia, precisa de um tempo às vezes. Tem mulheres que precisam e outras que não, que olham e falam, nossa, agora eu tenho que tomar conta desse ser, eu tenho que prover para esse ser, então eu vou desbravar o que tiver, vou virar uma leoa e vou conseguir atuação profissional e atuação pessoal. É cansativo? Se eu disser que não, é mentira, né, gente? Lógico que é. Mas é recompensador também. E fala muito de equilíbrio, sabe? Equilíbrio e qualidade. Então, eu sempre busquei ter ou estar presente nos meus momentos mãe, de forma integral, da mesma forma dos meus momentos profissionais. E deixando claro para ela, principalmente, né, que a minha filha é Manuela, uma menina, e que esses momentos profissionais eram muito importantes para mim. Então, eu não sei se vocês lembram, mas no seminário da BPI de 2014, ela não tinha um ano e ela foi ao seminário em São Paulo, porque ela me acompanhava para todos os seminários. Ela foi a INTA várias vezes, enfim, todos os lugares que eu ia, ela e a dona Hilda, que era babá, para cima e para baixo. Por quê? Pelo meu desejo de conciliar. Então, mas para que isso acontecesse, teve um planejamento, né? Então, é o lado bom de ser dormindo com o inimigo. Enfim, isso, e execução. E força na peruca, porque não é nada, mas é bom. Acho que... Mas, Renata, fiquei bem surpresa de saber que a tua filha acompanhava você nas atividades. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu conheço, inclusive, algumas mulheres que, por causa da questão profissional, elas preferem até omitir ou pelo menos não comentar, não lembrar que também são mães, tá? E nisso... Da revistinha. Oi? Eu saí na revistinha da INTA amamentando. Então, mas olha que coisa mais bonita, sabe? Falei, eu tô aqui, eu sou profissional, sou mulher, sou mãe, realmente é uma coisa... Porque tem mulheres que, por exemplo, muitas vezes os filhos, quando são pequenos, acabam ficando com as avós. Fica com as avós. Algumas chegam tarde, o filho nem vê, porque ficou com a avó o dia todo, ou com a babá.
E é muito triste isso, né? Porque a gente que é de uma outra geração, justamente eu, a gente está acostumado naquela questão da mãe, né? A minha mãe trabalhava em casa, vamos dizer assim. Então você tinha aquela mãe quando você era, né, criança. E hoje em dia muitas mulheres elas têm que trabalhar tanto quanto os homens e muitas vezes os filhos sequer, né, nessa fase, né, tem contato direto com a mãe. Porque muitas vezes quando ela chega, ou ela está trabalhando até tarde, ou ela também está estudando, está num evento, eles já dormiram, né? Então, tô de parabéns, eu não sabia dessa tua façanha, muito legal. Isso é um exemplo para outras mulheres que a gente pode ser, sim, profissional, uma profissional com equidade, sabe, em todos os sentidos, com os homens, e podemos ser mães também, porque nós somos mulheres, né, e temos já essa força aí que muitos homens a gente sabe que não teriam, não é verdade? Não precisamos não teriam ser, condições mas podemos ser. Justamente, de condições de cuidar do escritório, do trabalho, e cuidar do filho. E tem o marido também, não esqueçam, né? O marido também precisa de cuidado. Não tem jeito, sabe? É verdade. Mas e outra coisa, a gente se desdobra. A gente se desdobra. Realmente, gente, não é por nada não, mas as mulheres, nesse ponto, sabe, elas são muito mais fortes que os homens, na maioria das vezes. Não tem como não ser, sabe? Se tiver algum homem que quer ter algum comentário aí, pode fazer, mas... Eu acho que nós somos mais exigidas e a gente gosta de entregar o que se apresenta. Eu acho que é mais exigida, exatamente, já pela própria natureza da mulher, né? Desde a época de Adão, da Eva, né? Ser mãe e tudo mais. E outra coisa interessante que você comentou, que eu não sabia da sua trajetória profissional, é que você trabalhou na Custódia de Almeida. Eu também trabalhei na Custódia de Almeida. Em 2004. Sério? De São Paulo? Sim, na Custódia de Almeida de São Paulo, na década de 80. Foi o meu segundo emprego, tá? Eu tinha 6 anos no escritório pequeno, que eu era da parte administrativa. Depois entrei, eu acho que foi 87, mais ou menos, tá? E entrei como auxiliar de escritório, na época eu nem era advogada. E nem estava muito interessada se eu queria fazer PI ou não, eu queria fazer psicologia, uma coisa muito louca. Depois você acaba se apaixonando pela profissão, Soraya, né? A Soraya também. Opa! Não, a Soraya é o seguinte, eu vou falar de você, dona Soraya, não se esqueça. E aí, só para dizer que eu entrei como auxiliar de escritório lá, porque precisavam de alguém. Aliás, eu procurei um emprego que eu nem sabia que era um escritório de propriedade intelectual. Eu peguei, porque na época era jornal, você tinha que pegar os recortes, sabe, de uma secretária lá. Depois, quando eu vi a placa, que eu vi, eu não acredito que de novo é um escritório de propriedade intelectual, né? Porque eu trabalhava num outro, mas eu estava procurando... Diferente. Eu estava procurando simplesmente um trabalho de secretária, que eu achava tão, assim, o máximo ser secretária na época, sabe? E entrei como auxiliar de escritório e acabei lá como chefe administrativa, chefe de todo mundo, né? E depois eu saí só de lá para ir para uma multinacional francesa, que foi a Rodia. Nesse meio tempo, a dona Soraya foi trabalhar comigo, entrou com 17 anos lá, ela até comentou na live da IP ontem, tá? E a Soraya começou naquela época comigo, tá? Também tem chão, né? Mas é outra mulher também, ela trabalhava na área do exterior, lá da Custódia de Almeida, São Paulo, que era o doutor Pedro Cabral de Almeida, que cuidava, né, em São Paulo. E foi assim que aconteceu, né? Eu e a Soraya nos conhecemos desde aquela época, justamente por causa disso. Ela também, uma menininha, começou lá naquela época, acho que em 87, se eu não me engano, tá? Eu não sei se está passando alguma mensagem aqui, porque o meu tá travado aqui na parte de mensagem. Sim, a Tereza, eu era advogada trabalhista. Tereza, você quando? Em 87, Tereza, imagina. Você tá falando sério? Tereza é uma criança. Era trabalhista antes de entrar na área de PI. Agora eu entendi, tá bom. Mas só isso, olha como o mundo... 85, a Soraya tá corrigindo aqui, 85. Então é mais antigo do que eu imaginava. Então, Renata, nessa época, você nem sequer imaginava... tá bom, Tereza, 2007. Que ia trabalhar, né? Na Custódia de Almeida também, lá com o doutor Custódia de Almeida. Aqui, ó, nós três aqui, mas a gente também com 3 fases distintas da PI, né? Você
com o início na década de 80, né? Exatamente. Eu na década de 90 e a Tânia no 2000. Olha só, isso muda, né? Então você sofreu o que é propriedade intelectual, tipo, Aí, a Liliane está dizendo que começou lá trabalhando interna em museu, tá vendo? Quanta gente acabou convergindo para a área de PI, né? Porque eu costumo dizer que PI é uma área em que todo mundo deve saber e recebe, né? Quase que um coraçãozão. Porque quanto mais diverso o conhecimento e o histórico, maior a potência de identificar quais são as oportunidades, de identificar os objetos de proteção. Então, assim, é uma área que permite um diálogo muito grande com todas as outras áreas. Então, eu acho que isso é muito fantástico, né, na propriedade intelectual. É uma área muito vasta e o pessoal não tem noção, né? Verdade. Desculpa, acho que deu uma microfonia aqui. O pessoal não tem muita noção. A Liliana falou que começou em 98. Por exemplo, hoje de manhã eu estava assistindo uma aula da... Hoje de manhã eu estava assistindo uma aula da Tânia. A Tânia estava dando uma aula para os juízes, desembargadores, lá na Escola Paulista de Magistratura, para alguns colegas, inclusive, nosso, né? E ela justamente estava falando sobre noções básicas ou introdução sobre a propriedade industrial, né? Porque na outra aula vai ser sobre direitos autorais, a parte de direitos autorais. Mas, gente, é muita coisa, o pessoal não tem noção. Isso porque ela abarcou somente uma parte, né? Que gerou, assim, muitas perguntas, entendeu? Muita gente não tem noção do tamanho da nossa área, como é uma área abrangente. Quando eu também dou aula, eu tenho que ir fazendo esquema para as pessoas entenderem qual é a abrangência. Fica todo mundo muito admirado, né? A Virginia também falou que estava nessa aula. Da abrangência que tem a nossa área de propriedade intelectual, tá? E realmente, nós profissionais que estamos nessa área somos suspeitas para dizer, mas é uma área que hoje em dia, com as novas tecnologias, com o direito digital, com o maior ativo, que é justamente os ativos intangíveis, a propriedade intelectual é uma das áreas de direito mais importante que existe. E nós estamos vendo também, só para fechar, até pelo próprio curso da Soraya, ela faz um curso lá para jovens, pessoal mais jovem da área de PI, agora também já tem o curso da BAP, que era um curso tradicional, e agora popularizou um pouco, né? Quando eu fico falando popularizou por causa de questão até de valores, muitos advogados jovens procurando a nossa área, né? Tão importante que a área tem se tornado. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, e mais também, também queria dar os parabéns para a Soraya, também pela idealização desse curso de propriedade intelectual, porque nós conseguiu, inclusive, abranger um público maior interessado aí nesse tema, que por causa de algumas limitações, até por não serem de associações, ficaram mais limitados para poder ter acesso a um curso como esse, né? Mas, voltando, pode falar, Renata, acabei falando demais. Nada, imagina, pode seguir. Tá. Mas voltando a falar sobre a questão da... a Soraya está comentando que a terceira edição do curso já vai estar em breve no ar, tá? Porque até eu que também trabalhei, fiquei mais de 20 anos dando curso, algumas aulas desse curso básico na BAP, eu fiquei até muito surpresa quando pela quantidade de alunos que se interessaram em fazer esse curso, que muitas vezes as pessoas nem poderiam fazer pela BAP por causa do valor, porque são advogados novos, às vezes não têm condições de investir no valor de um curso, né? Mas tudo isso para dizer como tem muitos advogados e advogadas, tá? Principalmente mulheres, que eu tenho notado nos grupos grandes de PIs que eu estou participando, muitas mulheres ativas. Não que os homens não sejam, né? Mas muitas mulheres muito ativas nessa área de propriedade intelectual e mulheres jovens, tá? É isso que eu acho uma coisa bem legal. Mas eu queria que vocês agora falassem um pouco, vocês também fazem parte de grandes associações, como a ASP, a BPI, a BAP, que sempre tiveram como objetivo e missão disseminar, né,
a cultura de propriedade intelectual entre os profissionais da área, entre de uma forma geral, os empresários. Então, eu queria que vocês falassem um pouco das suas atividades nessas associações e quais foram os desafios que vocês encontraram ou vocês encontram, de uma forma geral, tá? De trabalhar em associações e colaborar com elas. Então, na BAP, eu estou ligada aos cursos desde 2001, né? Seja como professora, como coordenadora dos cursos intermediários, o curso de formação e o curso intermediário também. E na BPI, com a criação do Centro de Educação Continuada, que foi mais recente. Quais são os desafios? Eu acho que o nosso principal desafio toda vez que eu pego o programa, é isso que eu penso. O quanto de utilidade tem na informação que a gente está levando. A gente não tem, por conta da interdisciplinariedade da matéria, a gente não pode dizer que o nosso público é o advogado recém-formado, é o estagiário de direito. O nosso público é qualquer pessoa que tem interesse em proteger ativos imateriais, intangíveis. Então, esse para mim é sempre o maior desafio. Como eu vou garantir que vai ter uma linguagem que seja acessível, que seja descomplicada, e assim até na Seunave, para descomplicar ainda mais, e também seja atual. Por quê? Porque é importante ter o histórico, é importante a conceituação, mas é importante também saber como utilizar, né? Como fazer para que aquele direito, que às vezes, para quem não é do segmento, parece tão obscuro, tão difícil, tão incerto, porque eu acho que é isso que eu mais escuto do pessoal de patente. O problema é que mete o direito na patente e ele vira incerto. Era para ele ser, geralmente são engenheiros que estão ali à frente, e ele fala, era para ser tudo muito certo, mas aí botou o direito e virou incerto. Então, para dar um pouco mais de segurança e paz para quem atua em TI. Então, acho que esse sempre foi o maior desafio, ser atual, ser interessante, mas nem por isso perder a essência que fez com que as associações e os profissionais que estão ali chegassem onde chegaram, que é conhecendo de forma profunda o direito. Então, a gente tem que pegar o direito e colocar ele um pouco mais legal, e não só formal. Eu acho que é isso. Renata, a sua internet está um pouquinho falha. Não sei se você pode fazer alguma coisa aí para ver se melhora, que às vezes dá uma travada, tá? Vamos ver se melhora aí, ó. Deve ser o Wi-Fi, tá comentando aqui. Bom, enquanto ela se conecta, eu acho que eu posso contando um pouquinho aí da minha participação nas associações. Acho que o meu desafio, na verdade, é dar continuidade ao espaço angariado aí pelas pessoas que me antecederam, as mulheres. No meu caso, ao seu trabalho, né, Neide? Afinal de contas, hoje, né, eu ocupo a diretoria cultural depois de uma ótima gestão sua, né? E a gente tem sempre esse desafio de ampliar ainda mais. Apesar de eu ter, né, mencionado que eu não senti dificuldades pessoalmente com a conquista de posições, a gente sabe que as associações inicialmente eram compostas por homens. Até quando a gente estava conversando, eu recuperei o primeiro estatuto da ASP, tinha a lista de presença, né, quando a ASP foi instituída, a gente fez a lista, lá tinha 3 mulheres, né, num universo de quase 50 pessoas. E a própria gestão inicial era apenas de homens, né? E ao longo dos anos, a ASP é uma entidade relativamente nova, né, em comparação com as demais. Mas aos poucos, as mulheres foram ocupando seus espaços. Nossa primeira presidente mulher foi a doutora Ivana, e na diretoria a gente tem a presença de mulheres. Na ASP, pelo menos, é sempre assim, os últimos anos tem sido 50%, né, na gestão da diretoria executiva. Hoje a gente tem 3 mulheres. Antes, na época do Marcelo Nascimento, também eram 3 mulheres, então a gente está, assim, em paridade, né, com os homens. Mas o fato de ser mulher, eu acho que não é um problema em si. Óbvio que as mulheres tiveram que conquistar esse espaço, não era
não veio naturalmente, né? Porque a sociedade acaba sendo um pouco machista. E até nesse ponto, até que eu fiquei de comentar antes, que eu achei interessante compartilhar com vocês, o que eu sentia quando eu era mais nova, assim que eu tinha, né, fundado o escritório e tinha que atender homens mais velhos, né? E principalmente da área de engenharia, eu não era levada tão a sério, né? As pessoas, infelizmente, assim, você é mulher, jovem, né? Eu olhava assim, ai, cadê o seu sócio, né? Que é homem, e aí eu sentia de verdade, assim, não me levava muito a sério. Aí é complicado você falar, nossa, mas o que será que eu tô falando alguma coisa errada? Não, é uma questão realmente cultural, né? Eu acho que isso existe, né? A gente não pode negar. Isso existe. Não que isso tenha, né, me impedido de conquistar espaço, mas você sente essa dificuldade, de fato. E ainda existe, né? Talvez com as gerações mais novas, eu acho que isso não seja tão latente, mas com as gerações mais antigas, a gente às vezes ainda sente, né, um pouco, né, essa barreira, né, de homem, mulher, existe, porque não dá para negar que o machismo ainda existe, né, na sociedade. E isso acaba se refletindo no nosso dia a dia. Mas dentro da ASP, por si só, a gente não sente isso. Mas o desafio é expandir, né? Dar continuidade ao trabalho excelente que foi feito pelos antecessores. A Neide me deu um desafio maior ainda, né, Neide? Conseguir dar continuidade às atividades da cultural, que assim, sempre, né, são atividades não mais importantes, mas de grande importância dentro da associação. Então, a gente está sempre batalhando para manter a qualidade e superar, né, cada vez mais, mas o nível vai ficando, né, muito mais elevado. Então, o desafio é grande, bem grande. Não, é verdade. Eu vejo que vocês duas estão à frente aí de atividades também, no caso, junto com uma equipe, né, que envolve, eu estava comentando, a questão de cursos, né, de palestras, tudo para disseminar. É muito importante esse tipo de atividade, né? Então, vocês estão à frente de cursos e palestras aí dentro da área. Renata, eu já tive a oportunidade de ter o privilégio de dar algumas aulas num dos primeiros cursos lá, aqueles cursos da BPI, né, foi sobre gestão de portfólio de marcas, se o pessoal se interessou muito. É tão interessante quando a gente passa um conhecimento e o aluno se interessa, né? Não, sabe, não conhecia, ficou conhecendo, é uma coisa muito legal. E a Esse ASP curso, também... Neide, tem um feedback que eu acho sensacional. Uma das pessoas que atendeu ao curso disse assim, Renata, antes, para se inscrever, ela perguntou, será que eu me inscrevo? Eu falo, lógico, que vai ser ótimo, vai ser uma outra visão. E quando concluiu, ela falou, foi a melhor coisa, porque eu decidi estudar coisas novas. E eu achava que não precisava mais. Então, eu acho que esse é o principal motivador, né? Foi realmente excelente aquele curso. Precisamos repetir. Exatamente, até porque algumas áreas eles nem sequer sabem que tem intersecção com o programa intelectual. Essa que é a verdade. Eu também tive feedback dos alunos nesse sentido, né? Por exemplo, a ASP também agora vai fazer vai estar lançando um curso desafiador aí, que é bem atual, né, Tânia? Com a coordenação da Liliane, né, que é sobre o metaverso, né, inovações no metaverso e programa intelectual, que é um outro tema aí que realmente está muito em voga, né? É o tema do presente e do futuro. Mas é isso que eu acho legal, tá? Muitas mulheres coordenando essas atividades que na verdade, é para disseminar cada vez mais a cultura para a comunidade de PI e para, como a Renata falou, para os profissionais em geral e para os empresários também terem um conhecimento, né? Até do ativo valioso que eles têm. Então, vocês estão de parabéns aí na coordenação aí dessas atividades, que eu acho que é uma coisa muito legal mesmo, tá? Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa em relação ao Dia da Mulher, a Semana da Mulher, e se quiserem comentar, podem comentar, mas eu vou lançar uma última pergunta aqui para vocês. O que vocês diriam para jovens profissionais mulheres que buscam formar carreira na área de PI atualmente, tá? Para a gente poder estar encerrando. Quer falar, Renata? Quer que eu fale? Posso falar? Olha, eu costumo dizer, e eu vou encerrar com duas falas, uma fala minha e uma fala da minha filha, que eu acho que é muito do que eu faço todo dia para os novos profissionais. Primeiro, é que faça algo que você acorde todo dia feliz, empolgada para realizar. E a propriedade intelectual tem esse poder
por conta do guarda-chuva de opções, de temas que você tem, que você trata no dia a dia. Então, não se permita ter o despertador como sendo o seu inimigo. Faça do despertador o seu amigo para o momento de realizar. E quando perguntam para minha filha o que eu faço, já foi até chamada na escola por conta disso, ela diz que a minha profissão é proteger os sonhos para as pessoas viverem dele. E é exatamente o que eu penso e sinto, e eu acho que de alguma forma eu fiz com que ela percebesse dessa forma. Então, a propriedade intelectual, ela precisa ser percebida como um veículo de valorização e possibilidade de ampliar o seu negócio, de ampliar a sua fala, de ampliar os seus ativos e os seus recursos. E quanto mais recurso, mais a sociedade lucra com isso, porque são novos postos de trabalho e tudo mais. Então, para os novos profissionais, eu digo isso. Você tem uma responsabilidade grande, já que você está lidando com sonhos. Então, não lide com sonhos fazendo dos sonhos dos outros os seus pesadelos. Então, faça o que ame e saiba que você tem espaço em todos os lugares para ser o que você quiser. E depois que a Tânia falar, eu quero fazer um convite final, esperando que você não puxe minha orelha, porque a gente não combinou antes. Mas não tem problema. Imagina, que isso. Eu acho no gancho aí da Renata, que eu acho interessante assim, falar para, né, as jovens advogadas, jovens profissionais, né, da área de propriedade intelectual, perseverem. Né? Se vocês elegem um objetivo, vocês sigam mesmo diante das dificuldades, porque, de fato, eu acho que as portas estão mais abertas para as mulheres, mas a gente tem essas dificuldades particulares que, por conta dessa questão de maternidade, e existe ainda, né, realmente, assim, a gente sabe que tem, né, no mercado aquela reticência em contratar uma mulher. A gente vê reportagens no jornal que exaltam, né, as contratações de mulheres grávidas. E, assim, é legal porque você vê que as pessoas estão abrindo a mente, mas também, por outro lado, se você for pensar, é preocupante porque isso vira notícia, significa que, na verdade, não ocorre. Não existe. Então, esse é um ponto, né? Então, assim, há uma mudança, mas é aos poucos, né? Porque essa compreensão desse papel da mulher, eu acho que ainda não é plena, né? Então, para as mulheres jovens, assim, perseverarem. E a questão da idade, a gente está falando de gênero, mas aquele comentário que eu fiz, eu acho que abrange também a questão da idade, que eu acho que é importante. Então, assim, não se sintam menores ou menos capazes porque são jovens, né? Eu acho que às vezes você encontra essa barreira. Você é muito nova, você nem entende. Você é muito nova, não tem experiência. E, às vezes, na verdade, você está mais atualizado do que aquele profissional que está há 10, 50 anos no mercado e parou, né? De estudar e seguir adiante. Então, assim, a gente tem que mostrar o nosso valor, né? Às vezes, a gente tem que lutar mais quando você é jovem e mulher. Eu acho que isso acaba realmente pesando. Pelo menos eu senti, não sei se as jovens hoje, né, sentem isso, mas como a gente tem essas notícias, né? Essa Semana da Mulher tem notícia ainda de diferença de salário entre homem e mulher, que continua sendo uma realidade. Não sei se na área de propriedade intelectual especificamente isso está acontecendo, não tenho conhecimento da questão de valores, mas você vê em outros segmentos que isso ainda ocorre. Né? As mulheres não ganham a mesma coisa que mulheres. E, como a Renata já falou, as posições representativas não são majoritariamente ocupadas por mulheres. A gente, assim, aos poucos, né, as mulheres estão conquistando esse espaço. Então, acho que elas têm que continuar, né? As jovens continuam, né, o trabalho das que vieram, né, para não deixar isso se esvair. Acho que seria esse, né, vamos dizer assim, o meu conselho, né? Não conselho, né? Não gosto de falar conselho, né? Mas acho que um compartilhamento de experiências, acho que é interessante. E para as mulheres maduras que queiram entrar na área, eu acho que é um belo diferencial o tempo. Porque em propriedade intelectual, você precisa ter sensibilidade em diversos momentos e precisa ter, eu costumo dizer, repertório, que é tempo de estrada, porque isso faz com que você seja um profissional muito melhor. Então, não se inibam. Eu acho que é super possível começar. Posso fazer um convite final? Claro, Renata, pois então, não. Na segunda-feira, eu vou estar numa table topic no congresso da ASP,
E a gente vai estar tratando sobre metaverso, sobre visual law e sobre tecnologias para os advogados e para o judiciário. Então, eu queria convidar todos a participar às 9 horas da manhã. Essa parte do evento é online e o congresso vai ser híbrido. E eu acho que a Tânia e você, Neide, podem falar melhor do que eu sobre o congresso como um todo, mas eu queria deixar o convite para a minha Tabletop, que é uma Tabletop realizada em conjunto com da ASP com a LD Soft. Tânia, agora é a tua vez. Eu falar da convidada. Esse convite eu endosso com muita satisfação. A gente trabalhou desde o ano passado, né? A Patrícia está aqui coordenando comigo a comissão científica. A gente lutou bastante para fazer um programa atual, interessante, com nomes de peso. A gente conseguiu reunir, né, um time aí bastante interessante e os temas muito variados. Eu sou suspeita para falar, né, mas recomendo a participação. Inclusive, agora nós temos, né, as Tables Topics, né, então tem mais, né, esse benefício do Congresso. O tema do top da Renata também é muito interessante. A gente está fazendo um curso, né, sobre metaverso, tá? As inscrições estão abertas. Então, assim, temos muitas atividades e seria, quem puder, não pode presencialmente ainda, agora a gente tem a possibilidade do online, o convite está mais do que feito, ratificado aqui. Eu também sou suspeita para falar, porque eu já participei várias vezes até da coordenação da Comissão Científica do Congresso da ASP, e só esse ano só que não estou participando, mas já dei parabéns para os coordenadores, em nome da Tânia, justamente porque realmente os temas estão muito interessantes, muito atuais, e quem puder participar é mais uma forma de agregar esse conhecimento. Queria agradecer, meninas, vocês, em nome da Liga, em nome da Soraya, que, aliás, quando ela me convidou e falou que iam ser vocês duas, não poderiam ter pessoas melhores para representar a nossa classe. Não estou dizendo que as outras não representem, mas é que vocês traduzem muito o dia a dia de muitas mulheres que fazem a mesma coisa, né? Tá? De uma forma geral, pela condição, né, de cada uma aí, entendeu? Então, eu agradeço muito aí a participação de vocês, a colaboração e essa divisão aí de experiência aí, que eu acho que foi muito rico aí para todo mundo que presenciou na nossa audiência, e o pessoal que ainda vai ouvir aí depois gravado, que vai estar, né, nas redes sociais da Liga. Muito obrigada, meninas. Até mais.